E lá na cidade eu lembro muito bem que eu passei algumas férias lá, de que as pessoas faziam os velórios em casa. Pegava a sala, afastava os móveis, botava ali o caixão, ficava velando ali o morto, tomando uma cachaçinha, e aí depois aquilo ele já emendava num forró, e até, enfim, tinha a hora do sepultamento. Em muitas sociedades até hoje, mas até mesmo nas nossas sociedades, assim, digamos, americanas ou ocidentais, as famílias elas preparavam o corpo, né, das pessoas. Então a morte ela fazia parte de uma experiência familiar. Eu lembro que eu fui a velórios e tudo mais quando era muito pequeno, né? Enfim. Já hoje em dia, na nossa sociedade moderna, você até evita falar da morte. Muitas vezes as pessoas nem usam esse termo, né? Usam uma expressão, usam Um eufemismo. um eufemismo que tenta reduzir talvez o impacto Sim. disso. Você, inclusive, é, as pessoas chegam a terceirizar essa questão da morte, né? Você não vela mais, com poucas exceções, você não vela mais os mortos em casa. Existe toda uma coisa que é externa e você, a maior parte das vezes, você nem a pessoa nem morre em casa, né? As pessoas morrem no hospital, enfim, Sim. a morte ficou muito esterilizada. Ao mesmo tempo, o interesse das pessoas pela morte aumentou bastante. Seja em séries de TV, na internet, enfim, plataformas de streaming, isso acabou aumentando, né? Enfim, é o que a gente chama de paradoxo, né, da morte na sociedade moderna, né? E ao mesmo tempo, os avanços da medicina eles acabam curando doenças que antigamente enfim, eram basicamente incuráveis e você ia morrer depois de um pouco tempo, por exemplo, tuberculose. Tem algumas doenças que você tem um tratamento bem melhor hoje em dia. O próprio, por exemplo, HIV, ou a AIDS, né, que seria o fato de você manifestar aqueles sintomas depois da contração do vírus HIV, várias coisas, o câncer e várias doenças, elas são muito mais tratáveis. Não se curou, por exemplo, a AIDS, mas se você seguir o tratamento corretamente, tomar o coquetel de medicamentos, se você tiver uma dieta, você tem uma sobrevida normal, você tem uma vida normal, né? Assim, com, obviamente, essas limitações que a doença te traz, mas você não vai morrer, como era um decreto final de morte ali nos anos 80, né? Até mesmo no começo dos anos 90. Então, mesmo com a prolongação da vida, a morte ela continua sendo um assunto presente. Quanto mais a gente vai envelhecendo, inclusive, isso é uma estatística interessante, mais a gente costuma pensar na morte. Quando a gente é criança, a gente pensa na morte uma vez ou outra. Quando a gente tem minha idade, você pensa, assim, no minuto da semana. Em algum momento, você para pensar isso. É igual, por exemplo, em algum momento, toda semana, os homens pensam no Império Romano, as pessoas para frente pensam na morte. É, então, então, é todo esse paradoxo de há um interesse muito grande, mas é um interesse quase que distanciado, né? Porque a morte do outro, não a minha. Sim. Mas a morte das pessoas que são próximas, elas são terceirizadas, e ao mesmo tempo a morte, ela continua presente, obviamente, as pessoas continuam morrendo, mas em uma frequência muito menor do que antigamente. Antigamente, as famílias tinham 10 filhos, porque sabia que 4, 5 só iam chegar à idade adulta, né? Sim. Entre aspas, aqueles que vingaram, né? É. E a mesma forma como a gente encara a morte hoje, é diferente da forma como a gente encarava a morte, por exemplo, na Idade Média, ou o que é considerado morte hoje é diferente do que era considerado antigamente. Ah, então, existe essas diferenças, essa evolução aí. Na visão sociológica, a morte é como um coração pulsante de uma cultura, né? Porque a gente pensa sempre nos egípcios, né? Mas vai muito além disso, né? Então, cada sociedade, em cada época, tem as suas técnicas, tradições, religiões em volta disso, valores que são mutáveis, isso não é uma coisa parada no tempo, conforme a sociedade vai evoluindo, conforme a sociedade vai entrando em contato com outras culturas. E na sociedade moderna, essa experiência ela é muito mais objetiva. Então, você tem, obviamente, a parte científica, mas você tem muita parte comercial, a questão dos funerais.
a influência religiosa ela vai diminuindo bastante, várias restrições que haviam na parte religiosa antigamente, hoje em dia você não tem. Então, tudo isso mudou. Então, você vê que essa parte de objetividade e praticidade, ela acaba falando muito mais alto. Uma característica que eu não entendia, que era uma coisa muito do Brasil, talvez de sociedades latinas, mas do Brasil especificamente, que eu me lembro, né, que foi onde eu cresci, e que eu vi que aqui, por exemplo, nos Estados Unidos é uma coisa diferente, é que no Brasil, o pessoal está me perguntando uma vez, mas por que vocês enterram as pessoas com tanta pressa, né? Por medo de alguém descobrir a causa da morte? Vocês estão, parece, querendo se livrar da pessoa logo, né? E a gente tem muito isso, né? Aqui, uma pessoa morreu, há um planejamento do funeral e tal, e aí isso demora, às vezes, dependendo se a pessoa tem mais dinheiro, isso demora mais tempo, né? Às vezes demora semanas para a pessoa, entre a data do óbito e, de fato, o enterro. No Brasil, se a pessoa morreu agora, se você não sair correndo, você perde. Amanhã. Não, tem uma pessoa, enfim, uma pessoa que eu não conheço, mas, enfim, de um amigo próximo, que morreu no mesmo dia, o funeral durou 2 horas e enterrou. Por quê? Essa especialização. Porque você paga por hora, para poder, por exemplo, não sei se foi esse o motivo deles, mas a parte do lugar você paga por hora. Então é aquela coisa, fast food, né? Drive-thru de velório. Então, você tem 2 horas para velar, despede, e enfim, então essa mercantilização, o que o pessoal chama de privatização da morte, privatização, infelizmente chegou até lá, né? Acaba tornando o processo de morrer menos visível. Até a mesma questão da medicalização também, né? Porque antigamente as pessoas morriam em casa, então você tinha um processo de morte lenta, as pessoas não se despedir. Hoje em dia, não. Inclusive, existe uma estatística muito interessante que 90% de todo o dinheiro que você gasta com saúde na sua vida inteira, você vai gastar na última semana ou 2 últimas semanas de vida.